Olá para você que acompanha o TJ UFSC. Eu sou João Scheller. E eu, Maria Voldan. Nós trazemos para você os detalhes da crise política causada pelos atritos entre o presidente Bolsonaro e Sérgio Moro. Você vai ver os principais pontos do pronunciamento do presidente e a repercussão que a fala de Bolsonaro gerou. Desde quinta-feira, os rumores de que Sérgio Moro deixaria o Ministério da Justiça têm ecoado na política brasileira. Durante a madrugada de sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial da União a exoneração de Maurício Valeixo, então diretor-geral da Polícia Federal. Valeixo era homem de confiança de Sérgio Moro e foi nomeado através de indicação do ministro. Indignado com a exoneração, na manhã seguinte, Sérgio Moro anunciou que deixaria o Ministério da Justiça e Segurança Pública durante um anúncio à imprensa. Junto com o pedido de demissão, Moro fez acusações contra Bolsonaro, alegando que ele estaria interferindo politicamente em investigações da PF. Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar. Permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação, né? As investigações têm que ser preservadas, né? No final da tarde de sexta-feira, em pronunciamento, foi a vez do presidente falar sobre as acusações de Sérgio Moro. Ele se disse decepcionado com o ex-ministro e comentou da relação que tem tido com o ex-juiz da Lava Jato. Na fala, Bolsonaro afirmou que seus ministros foram avisados que teriam autonomia em seus ministérios, mas enfatizou também que os cargos-chave teriam de ser analisados pelo presidente. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros, e a ele também, falei do meu poder de veto. Os cargos-chaves teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria o sinal verde ou não. Porém, em entrevistas na época em que anunciou Moro como ministro, Bolsonaro afirmou que não iria exercer qualquer influência nas nomeações do ex-juiz na pasta, inclusive na indicação do chefe da Polícia Federal. Ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão. Ali o chefe da Polícia Federal, aquele que vai tratar da questão da segurança. Eu, como presidente, não vou interferir em absolutamente nada que venha a ocorrer dentro da justiça no tocante a esse combate de tipo de coisa, mesmo que porventura venha mexer com um familiar meu no futuro, que eu espero que não aconteça, né? Bolsonaro também mencionou que o chefe da Polícia Federal, exonerado na sexta-feira, Maurício Valeixo, queria deixar o cargo desde janeiro de 2020 e que sua saída não teria sido uma surpresa. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. A não ser aquelas, não vi interferência, mas quase com uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Sobre a exoneração do Dr. Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, pela Lei 13.047 de 2014, é prerrogativa do presidente da República a nomeação e a exoneração do diretor-geral, bem como de vários outros cargos da administração direta. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça, pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Ontem, numa videoconferência, o senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes e disse que desde janeiro vinha falando com o senhor Sérgio Moro que iria deixar a Polícia Federal. Em contrapartida, Sérgio Moro afirmou que Valeixo deixou o cargo por pressão, já que estaria, segundo o ex-ministro, abre aspas, cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído, fecha aspas.
A exoneração de Maurício Valeixo foi publicada no Diário Oficial da União durante a madrugada de sexta-feira. Na primeira versão do documento constava a assinatura do então ministro Sérgio Moro, juntamente com a de Bolsonaro. Em seu pronunciamento de manhã, Moro alegou que não assinou o documento. No final do dia, a exoneração foi publicada novamente, desta vez sem assinatura de Moro. No pronunciamento, Bolsonaro também afirmou que não interferiu nas investigações da Polícia Federal. Não existe possibilidade de interferência na Polícia Federal. Esperava, em conjunto com o senhor ministro, definir um nome para dirigir a instituição, ainda que, pela lei, esta seja uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão. Meu compromisso é com a verdade, sem distorções. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Entretanto, o presidente admitiu que procurou o então ministro Sérgio Moro para tratar sobre as investigações que diziam respeito a ele ou sua família. O senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas, a não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Em conversa de WhatsApp veiculada no Jornal Nacional, o ex-ministro mostrou que Bolsonaro teria reforçado o pedido de troca de Maurício Valeixo após a PF começar a investigar deputados ligados ao presidente. Ainda durante sua fala, Bolsonaro disse que Sérgio Moro aceitaria permitir a troca do diretor da PF caso fosse indicado para a vaga no Superior Tribunal Federal. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro rebateu essas acusações, mostrando uma conversa também veiculada no Jornal Nacional que teve com a deputada Carla Zambelli. Na mensagem, a deputada disse que se Moro aceitasse a troca do chefe da Polícia Federal, ele poderia ocupar o cargo no Supremo em setembro. De acordo com a mensagem, o ex-ministro então rebateu, dizendo que não estava à venda. Durante seu pronunciamento, Bolsonaro ainda afirmou que o ministro Sérgio Moro estaria mais propenso a dar continuidade à investigação sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco do que o atentado sofrido por ele na campanha de 2018. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Porém, a investigação sobre o atentado ao presidente já foi finalizada. A Polícia Federal concluiu que Adélio Bispo, que esfaqueou o então candidato à presidência, sofre de transtornos psicológicos e que agiu sozinho. Os advogados do presidente não recorreram da decisão. Bem, toda essa crise provocada pela demissão de Sérgio Moro causou diversas repercussões. A deputada Carla Zambelli, que aparece na captura de tela apresentada como prova por Sérgio Moro, fez uma publicação em uma rede social rebatendo as acusações do ex-ministro. Mas é a mesma coisa que eu vazar uma conversa com um cidadão. Não se vaza, não se faz isso com as pessoas. Isso é uma conversa particular entre mim e ele. Ele tinha um mandado para poder vazar assim? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também expressou solidariedade com o presidente Jair Bolsonaro em uma rede social. Tomando como base as acusações feitas por Moro, o PSL, último partido do presidente, e a Rede de Sustentabilidade protocolaram um pedido de impeachment contra Bolsonaro. O PSL se baseia na prerrogativa de crime de responsabilidade, enquanto que a Rede tem como base a tentativa do presidente de interferir politicamente no comando da Polícia Federal. Agora, para que os processos tenham continuidade, têm que ser aceitos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Lembrando que já foram entregues a Maia mais de 20 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro antes da atual crise política. Além dos pedidos de impeachment, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abriu um inquérito no STF para que as acusações feitas por Moro a Bolsonaro sejam investigadas, já que elas indicam supostas irregularidades cometidas pelo presidente. Com informações sobre a demissão de Sérgio Moro, eu sou Maria Voldan. E eu sou João Scheller, do Plantão TJ UFSC.